Divanda Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divanda Kiss Podcast. Adolescente amado, eu trouxe pra vocês hoje no Divanda Kiss um papo, um bafafá, uma polêmica, uma censura, um negócio assim muito louco, que por coincidência eu remixei um vídeo semana passada no meu perfil, no @DivandaKids, e esse vídeo viralizou, inclusive. A Gretchen repassou esse vídeo. A temática desse vídeo, minha gente, nada mais é do que algo que transcende a alma, que liberta o nosso corpo. Não é pra botar fogo, não. Não é. Embora seja o time aqui do nosso convidado, não é pra botar fogo, não. É uma coisa assim muito tântrica. Hoje nós vamos falar sobre Tantra. E como esse vídeo viralizou semana passada, eu falei assim: o universo da sexualidade é muito bom. Colocou ali na minha listinha de convidados justamente um dos melhores terapeutas tântricos desse Rio de Janeiro, Edson Valadão, que vai botar pra quebrar. Tudo bom, Edson? Boa tarde, tudo ótimo. Preparado para as perguntas transcendentais? Com certeza. Edson, para início de conversa, conta pra gente, o que te levou ao caminho do Tantra? Foi a curiosidade, foi o prazer ou foi a dor? Entre os adjetivos que você falou, eu acho que o que se encaixaria melhor não seria a dor, mas seria a busca. Porque eu fui apresentado ao Tantra por causa de uma busca pessoal. Uma busca para controlar emoções, para ter um controle melhor e saber lidar melhor com o estresse que a gente vive na capital, de uma das capitais mais movimentadas do país, Rio e São Paulo. Então, para aprender a lidar tudo isso, eu falei, olha, alguém em algum lugar falou assim, vai meditar. Eu falei, como é que se faz isso? Peguei na prateleira o primeiro livro que eu vi. Esse livro estava escrito lá, Meditação Ativa de Osho. Tinha que ser Osho. Aí eu falei, vamos começar a fazer isso aí. Quando eu comecei a praticar as meditações, principalmente quando eu estava aperreado, eu vi que algumas coisas no meu corpo começavam a acontecer. Eu falei, gente, eu tô tentando me desestressar, eu tô ficando excitado. Como que a gente se excita respirando? Eu não tô fazendo nada. Eu simplesmente estou oxigenando meu pulmão. Eu tô respirando, pelo nariz, pela boca, não. Isso daí é que a titia ensina pra você. A respiração originária do ser humano quando ele nasce é o natural, você acha a sua forma. Geralmente é pela boca, como o neném faz. Então, as respirações começaram a fazer muitos efeitos no meu corpo. Eu falei, por que isso acontece? E aí a gente chamou o pai dos burros, chamado Google. Não é mais dicionário. Na minha época, o pai dos burros era o dicionário. Era hoje é dicionário, Google. agora é o Google. Aí o pai dos burros me deu um monte de coisa, me apresentou um monte de coisa, e aí apareceu a palavra Tantra. Muitos acham que vem da palavra regra. Não, Tantra vem de tecer. E foi assim que eu fui apresentado ao Tantra, foi assim que eu fiz cursos atrás de cursos, teorias brasileiras, chilenas. O Tantra, ele é indiano, né? Vamos lá. Não é indiano, né? Muita gente fala assim, Tantra é indiano. Não. Tantra não é indiano. Vale do Rio Indo é numa localidade hoje que é o Paquistão, né? O Tantra ele foi criado no Vale do Rio Indo, mas de fato quem os criou foram os indianos, independente dele ter sido no Paquistão. Na localidade que é Paquistão. Ele não passa. Quando a pessoa fala que o Tantra é indiano, a gente deixa passar porque não deixa de ser verdade. E daí comecei a estudar e aí eu vi o que eu poderia e posso fazer pelo próximo. Mais especificamente foi onde eu mais me especializei, pela mulher. Que maravilhoso, gente. Ele tocou no assunto que a gente gosta, né? Pererecas, quer dizer, mulheres, ionis. E deixa eu te perguntar, você fez, né, diversas formações aqui, mas antes de você iniciar na sua primeira formação, você já tinha experimentado uma sessão tântrica para ter a certeza de que era aquilo mesmo que você queria? Não. Quando eu experimentei foi comigo mesmo, foram as meditações. O Tantra originário, ele é meditativo. Sim. Ele é 100% meditativo. E o toque é o que a gente chama de toque da alma. Não é o toque que ele não é da pele, ele é da alma. Então, essa coisa, a evolução da espécie, né? A gente não veio do Neandertal, então a evolução da espécie nos levou até aqui. A evolução do Tantra nos levou aos toques tântricos. E Tantra como o caminho do amor, isso faz sentido pra você? Totalmente. Porque o amor é
de dentro de si. Eu sempre prezo isso, sempre quando eu vou atender. O amor não está em ninguém, ele está dentro de você. Que maravilhoso. Agora o seguinte, Tantra é aquilo que a gente vê nos filmes adultos? Não. E quando a gente vai pedir uma massagem tântrica, é aquela massagem que a coleguinha do job faz? Não. Não. Então desmitifica isso aí pra gente, por favor. Não. Pois é. A palavra Tantra, né, como eu já expliquei anteriormente, ela vem do tecer, do regras, né, regras e tecer, tem duas interpretações diferentes. Ele é uma forma de conexão do seu corpo com o universo que a gente chama que somos nós mesmos. Quando aquela pessoazinha do job que fala assim, eu faço tantra e faz outra coisa, na verdade ela está querendo dizer para você que ela consegue fazer você sentir um prazer maior do que as pessoas comuns. Então, como ela falou, olha, eu faço isso de uma forma mais especial que outra pessoa, então, opa, vamos jogar a palavra tantra, porque é uma palavra diferente das outras. Programa é uma coisa, tantra é outra. Então eu não faço programa, eu faço tantra. Ou seja, alguma coisa, vamos dizer assim, numa prateleira um pouquinho acima. Para todos os seus ouvintes, gente, nada contra. Toda profissão é respeitada e vai ser respeitada por mim sempre, independente do que a pessoa faça, independente do que o outro vá pagar para receber. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando do meu trabalho, do que eu faço, do que é o Tantra, não do que as pessoas acham que é Tantra. Uma curiosidade, tá? Aí pros seus ouvintes. Assim, gostamos. Uma curiosidade que pouca gente sabe. O Tantra, ele foi tão atrelado à parte sexual que quando você cria uma página e nessa página você coloca a palavra Tantra, o Google derruba. Com certeza. Se você colocar no Instagram, o Instagram derruba. Então, ou seja, o Tantra ele já foi associado pelas redes sociais à sexualidade de forma pejorativa, não de sexualidade educativa. Sim. E foi aí que misturou-se uma coisa com a outra e que a gente passa um aperto para falar para os nossos clientes. Muita coisa. Que eu não gosto de chamar de cliente, eu gosto de chamar de interagente. Para os nossos interagentes, o que é aquele negócio? Porque pensa comigo, você que já vivenciou o Tantra assim como eu, a gente que já estudou tanto para isso, como que a gente vai explicar para alguém que nunca sentiu aquilo na vida? Como é que você vai chegar para uma pessoa que ela nunca sentiu aquilo na vida e você vai falar, você vai conhecer o tal do Tantra? O tal do Tantra. Eu vou perguntar, só que de forma diferente. Você vai conhecer o absinto. Você já bebeu absinto? Já. Uma vez para nunca mais. Agora imagina o que é você perguntar para quem nunca bebeu absinto. Como é que você vai explicar? Então o Tantra é mais ou menos isso. Você não consegue explicar. Uhum. Você não consegue encontrar adjetivos por uma coisa que só vivendo que você vai conseguir, vivenciando aquilo ali, que você vai conseguir transcender, entrar dentro de você mesma no que não dá para explicar. Tem que se viver. Vamos lá. Não dá para explicar, eu concordo. Mas, por exemplo, esse vídeo que viralizou nas minhas redes, né, que na verdade foi um remix que eu fiz, de um relato de uma educadora sexual que começa o vídeo falando assim: gente, eu tive 15 orgasmos numa sessão tântrica. E aí eu vou contar um pouquinho aqui, abrir um pouquinho do meu coração. Eu procurei o Tantra tem uns 5 anos. Eu ainda estava casada, meu casamento estava muito morno, e eu tinha essa curiosidade para saber como é que era. E também porque eu sinto, naquela época eu sentia muito mais que as minhas interagentes da terapia sexual, né? Porque eu tô aqui como podcaster, mas eu também sou terapeuta sexual e sexóloga, que elas precisavam de técnicas um pouco mais profundas, um pouco mais íntimas, um pouco mais... como é que eu posso dizer? Um pouco mais táteis. E aí eu fui atrás do Tantra. Na época, eu até perguntei pro meu marido se ele queria ir comigo. Falei, poxa, mas eu pago o seu curso pra ir comigo, né? Não de formação, porque de formação, gente, é caríssimo. Mas foi um curso livre aqui no Rio, né? Porque eu queria experimentar. Ele, não, que maluquice, que maluquice, que maluquice. E aí, a primeira coisa que a gente faz num curso como esse é trabalhar a questão da vergonha, a questão da nudez. A gente fica como veio ao mundo, peladão, peladona, e no meio de um monte de gente desconhecida. Então, a minha primeira imersão tântrica foi com um grupo até pequeno. Éramos 10 pessoas e mais a professora. Cara, quando um outro homem tocou o meu corpo, e na minha cabeça aquilo ali era impossível a nível de sensação orgástica, porque
O meu corpo era do meu marido, porque eu era apaixonada pelo meu marido. Na época, eu ainda era apaixonada por ele. Mas esse cara vai encostar em mim, eu não vou sentir nada. Só que se antes de encostar em mim, que a gente acha que o Tantra é só genitália. E não é, gente. Antes de você chegar a uma massagem genital, você tem que fazer um trabalho de acordar o seu corpo, né? Tem gente que acorda com alongamento, tem gente que acorda com Peter Lavine, tem gente que acorda, sei lá, com alguma outra atividade terapêutica. Depois você faz um trabalho de respiração, porque o Tantra, ele é só um movimento e respiração. A gente precisa respirar para reverberar, né? E como você falou, né? Na meditação você sentiu coisas diferentes, você sentiu o seu corpo vibrando. Você não oxigenou somente o seu pulmão, você oxigenou o seu corpo inteiro. E principalmente o nosso cérebro, que a gente está tão no automático que a gente fica insensível a tantas coisas. Então, antes desse toque aqui, tem todo um trabalho corporal, inclusive de massagem corporal. E aí, com essa coisa primeiro da respiração, né? Depois acordar o corpo, depois entender um pouquinho mais. O primeiro toque que eu senti na minha perna, eu ainda estava de lingerie, a gente ainda não tinha chegado ao ponto do totalmente nu. Eu falei, Jesus, o que é isso? Que eu nunca senti isso na vida. Estado de presença. Estado de presença, que vem com a respiração. E aí o toque, que não é aquele toque de interesse sexual intencional. Eu não estava ali trocando com um par. Eu estava ali recebendo de um futuro terapeuta, ou o que seja. Ou até um curioso mesmo. Exatamente. Que, assim como você, queria aprender. Queria aprender. E nesse curso realmente não era um curso de formação, era um curso mais para curiosos mesmo. Primeiro toque que eu senti, eu falei, que é isso, gente? Que coisa louca. Que parada, assim, surreal. Mas surreal porque acordou dentro de mim algo que já era meu e que ninguém nunca me ensinou a usar. Ninguém nunca me ensinou a ter a propriedade desse tipo de sensação. Parada é muito transcendental, né? Então, como você falou aqui, a palavra Tantra, ela vem de rede, de teia, de ferramenta. É uma ferramenta, né? O que eu aprendi de transcendência da consciência, porque quando a gente consegue conciliar essa meditação via respiração, né? Não é um trabalho para uma única sessão, para uma única experiência. Não. É um trabalho que você alcança vivenciando a terapêutica, ou então vivenciando o Tantra na sua também, vida. Quando você está em grupo, é diferente de você fazer individual. Ou então quando você vai vivenciando e trazendo ali para a tua vida íntima os preceitos do Tantra. E, nossa, foi uma coisa, assim, muito libertadora. Independentemente da quantidade de orgasmos, porque, sinceramente, eu não fiquei contando. E eu não dá também para contar, né? E eu sou muito sensível, por exemplo, nas minhas costas. Descobri sensibilidades em outras partes do meu corpo que me proporcionam muito mais orgasmos do que na genitália, por exemplo. Minha genitália... Vou falar sobre isso. Me lembra dessa parte do corpo. Eu vou perguntar. A minha genitália, né, por uma questão ali de vínculo pessoal com meu marido, tava morna, tava... Então, quando rolou isso aqui? E aí, sim, no dia seguinte que a gente foi trabalhar a genitália, foi uma parada surreal. Não foi um toque na genitália de alguém que tava ali querendo transar comigo. Nós, terapeutas, a gente tem um profundo respeito ao corpo do nosso interagente. Sempre. E uma coisa que me falam muito é que dizem assim, Mariana, não fui atendido por você, eu fui atendido por uma entidade. Mas por que isso, gente? Porque a gente também entra nesse clima de respiração, a gente entra nesse estado de presença, a gente também entra nesse estado meditativo e a gente vai continuar esse papo no próximo bloco, porque a gente vai precisar respirar. Mas, Valadão, faz sentido meu relato aqui? Faz. Eu até vou complementar algumas informações que você... Claro que você, como sexóloga, você sabe, mas de repente quem está te vendo ainda não tem o conhecimento. Você começou falando do tabu da nudez. Foi a primeira coisa que você falou. Sim. Então primeiro a gente tem que resolver esse tabu da nudez. Por que a nudez é um tabu? Porque nós vivemos o que a gente ensina para nós mesmos. E nós ensinamos desde sempre que quando a gente tira a roupa é para transar. Então a gente passa 10, 20,
30, sei lá quantos anos a pessoa tem ensinando pro nosso corpo que quando sai a roupa é para isso. Então, quando você vai num lugar que você tem que tirar a roupa, eu vou pra Praia Naturista aqui no Rio, tá? Também. Gosto Opa, muito. me chama! Gosto muito. Me chama! A praia aqui do Rio é a única praia naturista, é a praia de Abricó, e tem as pessoas que controlam a praia Sim. para não virar bagunça. Precisa, Então, né? a primeira vez que a pessoa vai lá, né, a pessoa, nossa, como é que eu vou tirar a roupa? Ou seja, por quê? Não é porque o que ela sabe que ali ela não tá tirando para ter relação com ninguém, mas ela ensinou pro inconsciente dela que toda vez que ela tira a roupa é para alguma coisa desse tipo acontecer. E quando ela não está com vontade que isso aconteça, o corpo entra numa coisa chamada estado de defesa. E o estado de defesa que o corpo dela tem para fazer é a vergonha, a timidez e, em último caso, o bloqueio. Eu não consigo tirar a roupa. Ou seja, porque o seu corpo ele se defende de todas as formas, porque ele não quer aquilo e você tá mostrando, olha, eu vou tirar a roupa. E o corpo, opa, é para fazer o que com quem? Então, quer dizer, então já começa por aí. Esse gancho que eu falei do bloqueio do nosso corpo é uma das minhas especialidades, é o que você falou com você. Eu vou aproveitar o que você disse. Uns toques nas minhas costas, lugares que eu não sabia em que eu sentiria determinadas coisas. Bom, isso é minha área, isso é minha especialidade. Entrando um pouquinho na sua formação, que é sexóloga, o nosso corpo, ele guarda memórias assim como a nossa memória. E algumas das nossas memórias, elas são tão chocantes que o nosso inconsciente não deixa a nossa memória consciente acessar a informação. A primeira coisa que mais choca as pessoas é quando a gente chega pra coleguinha, oi, coleguinha, tudo bem? Seu primeiro desejo sexual foi com seu pai. Nunca! Ou seja, é algo tão chocante que ele colocou numa área do seu cérebro que você nunca mais vai acessar aquela informação. Mas foi. Isso é Édipo. Sim, tá? Freud, então, quer dizer, né? o primeiro desejo seu é com seus pais. A primeira forma que você conheceu o prazer foi defecando o toque dos seus pais. Mas dali que você começou a ter outros. E daí, quando vê a puberdade, aquelas coisas todas, opa, vamos bloquear. Com meu pai eu não posso sentir isso, então você bloqueia o seu corpo a sentir prazer. Porque você não pode sentir determinadas coisas com seu pai, com seu tio, com seu irmão. Então você começa a bloquear. E quando você bloqueia, o prazer está dentro de você, ele tem que estar em algum lugar. Sim. Então ele vai logo pro lugar mais tampado, mais escondido. Onde é que é? É lá onde fica a lingerie, a cueca, a sunga. Então, a parte que eu queria falar do corpo. Assim como o nosso inconsciente guarda, a nossa pele também guarda. Então, quando a gente tem alguma memória muito boa ou muito ruim, algo que marque a gente pro bom ou pro mal, em algum lugar da nossa pele essa memória vai ficar. E não necessariamente você vai lembrar, mas quando o toque passar por aquele lugar, você vai sentir a mesmíssima coisa que você sentiu quando você teve aquela memória marcante. Então isso se repete. Isso se repete. Então, provavelmente, alguma coisa com você muito prazerosa estava em algumas partes do seu corpo que o seu corpo botou ali. Geralmente o nosso corpo ele faz o seguinte, tudo que é muito chocante pro mal, ele coloca em áreas pouco tocadas, que vai ser difícil acesso. E tudo que é bom, ele costuma guardar nas partes que você vai ser tocada mais fácil. Aonde que a gente é tocado mais rapidamente, mais fácil. Quando você vai dar um abraço direto nas costas. Então, grande parte das sensações prazerosas, elas estão nas peles das costas, do pescoço, que é por onde a gente tem a nossa sensibilidade. Então, resumindo, o nosso corpo ele não fala, ele fala e escuta. Então, ele escuta você e guarda aquela informação para o momento exato. Gente, tô chocada! Olha só, vamos dar uma respirada, beber uma aguinha, fazer um intervalo bem rapidinho. No segundo bloco a gente vai continuar esse papo, porque você já viu aqui que o negócio tá pegando fogo, viu? Voltamos aqui ao Divã da Kiss e como vocês sabem, sempre tem um quadro para abrir um bloco. E o quadro de agora é o Reage Poderosa, onde eu dou para você aquele tapa na cara, aquele puxão de orelha, aquela coisa que você precisa. Então lá vai o recado. Se ele, Diva Linda, só quer te tocar quando está duro, mostra para ele que o seu corpo não é um botão de liga e desliga. O seu corpo é um altar sagrado, porque a nossa sexualidade é a parte mais sagrada do nosso corpo. E antes dele chegar com o pepino assim, minha filha, muito feijão com arroz tem que rolar ali, muita panela de pressão, muita lavagem na cozinha. Você entendeu o recado, né? Você entendeu? Concorda comigo, Valadão? Com certeza. É assim que o homem tem que fazer.
Chegou, ficou duro, quer tocar, mas Não. antes de ficar duro e tocar, não toca, não faz um carinho, não dá um chamego, não faz um cafuné, não lava uma louça de cueca, samba canção. Na verdade, o homem não conhece nem ele. Ele não precisa estar duro para sentir prazer. O homem consegue ter ejaculação e sentir um prazer absurdo antes da ereção. Por falar nisso, esclarece aqui. Ejaculação é a mesma coisa que ter um orgasmo no sentido, né? Ejacular e gozar é a mesma coisa pro homem? Na cabeça dele, talvez, né? Mas na prática não tem nada a ver. Explique. Então, o orgasmo é uma contração neuromuscular involuntária, né? Vamos ver isso. Geralmente quando a pessoa goza, ejacula, ela tem orgasmo junto? Muitas vezes. Muitas vezes, eu diria até que a maioria das vezes, né? Que é o orgasminho, aquele pequenininho. Aquela coisa ralézinha. Ralezinha. Aquela coisa piquititinha, né? Mas não quer dizer a mesma coisa. Você pode ter orgasmo sem ejacular, você pode ter orgasmo sem ter ereção, você pode ter orgasmo com a pessoa tocando seu rosto ou seus pés. Eu tenho um interagente que me paga 2 horas de massagem só pra massagear ele aqui. E aí o pepino dele fica assim. Sabe por que isso? Explica. Vamos entrar um pouquinho agora mais na área técnica. Vamos. Já falei a minha área. Então, no nosso rosto a gente tem um nervo chamado nervo trigêmeos. O nosso rosto é por onde a gente identifica o local onde nós estamos. Se você abrir, você pode estar num calor infernal. Se você abrir alguma coisa muito gelada e vir aquele vento gelado imediatamente no seu rosto, a primeira coisa, você pode estar com o calor que for, a sua pele arrepia. Então, quer dizer, o rosto nosso é um termômetro do nosso ambiente. Quando o nosso rosto ele é tocado, você sensibiliza uma área que ela avalia o que está ao seu redor. Ela avalia se está frio, se está calor. Inclusive, quando eu faço sessões de massagem tântrica, geralmente quando eu estou atendendo pela primeira vez uma interagente, eu coloco ela de costas. Edson, mas por que de costas? Isso eu não aprendi no Metamorfose nem em nenhum outro curso aqui. Isso aqui é de fora do Brasil, inclusive. Quando você se sente mais segura, quando tem alguém na sua frente, eu sou o seu entrevistado, você sabe que eu não vou fazer nenhuma loucura, mas o seu inconsciente está aí com as suas mãozinhas. Se acontecer alguma coisa, eu posso parar a hora que eu quiser. Se começou a me falar muita coisa aí que eu não quero, eu aperto um pause aqui nessa gravação, a gravação para. Mas e nas costas? Você precisa de uma coisa chamada confiança. Então, quando você quer quebrar a confiança da sua interagente, ao mesmo tempo relaxar ela, você coloca ela de bruços. Primeiro, o corpo dela não vai estar exposto. Isso é importantíssimo, né? Principalmente para mulher. E segundo, conforme os seus toques forem avançando pelas costas, você vai adquirindo uma permissão para o corpo dela para trocar o resto. Então, geralmente, eu diria 90% das vezes, eu começo com a interagente, quando é a primeira vez dela, de bruços. Eu não começo com ela de frente. Dependendo do caso, é o que eu sempre digo. Qual é a sua busca? O que você quer? Sim. Tem interagente que eu coloco em pé, que a gente faz a sensitive, uma técnica chamada sensitive, dá o Google aí, gente, pai dos burros. Eu vou ensinar a sensitive um pedacinho no nosso próximo bloco, hein, no Senta Aqui no Meu Divã. A gente sensibiliza o corpo, né? A sensitive deixa o corpo em estado de alerta. Quando você tá com o olho fechado e tem alguém tocando cada vez mais suave em você, o seu corpo parece que é uma caixa, é um microfone que você vai abrindo o som para tentar ouvir que tem alguma coisa lá no fundo. O que tá falando? Aí você aumenta. Quando ele tá no máximo, qualquer barulhinho você escuta. E é isso que é o meu trabalho. Eu tenho que fazer você escutar o seu corpo. Então eu tenho que tocar você de forma suave. Então às vezes a gente bota a sensitiva em pé quando a pessoa precisa de uma coisa chamada aterramento. A mulher vem contando a história dela pra gente, né? Eu procurei tanto por causa disso, mas a gente tá aqui, a gente não tá só. A gente tá vendo a reação corporal dela, sim, como ela mexe a cabeça, como ela posiciona os olhos, aonde tá a mão dela, entendeu? Como é a inclinação do queixo dela, porque quando a pessoa ela é muito reprimida, ela tende a ficar um pouquinho mais para baixo com a posição da cabeça. Então você já fez toda uma leitura. Não, e é interessante você tocar nesse assunto, porque assim, muitas mulheres me pedem indicação de terapeutas homens para um primeiro atendimento. E aí eu dou passo a passo, explico, procura no Abratantra, etc, etc. E aí depois vem o relato de que simplesmente eu cheguei, ele mandou eu tirar a roupa, ele tirou a roupa dele também e foi uma bagunça só. Então, isso que você está dizendo aqui, olha a postura, gente. Antes dele tocar no corpo de uma mulher, ele, terapeuta, ele vai ouvir essa mulher. Anamnese. Anamnese, entrevista terapêutica. A gente precisa escutar aquela história, porque
A terapêutica tântrica, ela não é para te ensinar a ter um orgasmo. Não. Ela vem para trazer aquilo que você tem de objetivo. A gente é um caminho, a gente é uma ferramenta. Isso é importante ressaltar, né? Porque, como você falou, quando a gente coloca Tantra nas redes sociais, tudo é derrubado, porque erroneamente é conectado a sexo. E Tantra não é sexo, gente. Já Continua. reparou que as pessoas, elas tentam sempre falar o que o Tantra não é, ao invés de dizer o que ela é? O que ele é? Exatamente. Olha, mas o Tantra não é isso, o Tantra não é aquilo, mas ninguém senta e explica o que o Tantra é. Vamos fazer o seguinte, o que o Tantra é, tu vai revelar no último bloco. Com certeza. Que é para segurar a audiência, deixar o povo todo curioso. Agora, Edson, quando a mulher chega, principalmente mulher, né, que é a sua especialização, é a minha também, eu gosto mais de atender mulheres do que homens, embora eu acho que atender os homens seja mais fácil. Mais fácil. Mais fácil, né? Sem dúvida. A mulher não, porque geralmente quando a mulher procura o Tantra, ou porque o negócio não tá bom com o marido, que eu já falo pro povo que pra não ficar apaixonada por mim, já saiu mulher lá casada do meu consultório apaixonada por mim, porque... Não, eu já tive uma interagente, foi muito engraçado. Eu quero massagem tântrica porque eu quero salvar o meu casamento. Ela me procurou, olha, eu já li tudo, você vai sensibilizar o meu corpo, eu vou ficar tão sensível que o meu marido, que às vezes não tem paciência pra nada, eu vou conseguir ter mais prazer com ele, vou salvar o meu casamento. Mas Quando é ela conexão, fez a massagem tântrica, gente. a primeira certeza que ela teve na vida, eu não quero mais continuar casada. Foi a primeira coisa que ela fez na terceira sessão. Sim. Ela falou, eu vim aqui pra salvar o meu casamento, mas o que você me deu certeza é que eu não quero continuar casada. Exatamente. Eu não Porque- preciso só daquilo. Eu não tenho Sim. que implorar por aquilo. por aquilo. Porque o Tantra justamente é um caminho, onde você falou aqui no primeiro bloco, de autodescoberta. Autodescoberta. Você se acorda, você se escuta, você se respeita, você se coloca num altar sagrado. E você realmente experimenta coisas que você diz assim, gente, eu mereço muito mais do que eu tenho. E aí, a mulherada, você já pegou algum caso de não conseguir proporcionar esse tipo de relaxamento ou essa confiança do tipo, olha, você tá num lugar seguro, você pode ficar nua. Já teve alguém que Sim, chegou e... eu já tive um caso muito complicado. Uhum. Tá? Que é uma pessoa com vários abusos do pai, né? Mas não abuso sexual. É abuso tão danoso quanto o sexual, que é o abuso moral. Sim. Tá? Que o abuso moral, o cerceamento, o pai, ele tratava ela de uma forma tão ruim como mulher, que o inconsciente dela falou assim, ser mulher é a pior coisa do mundo. Nossa, pesado, hein? Eu não sirvo pra nada. Nem pra ser mulher. Nem Que pra ser N. mulher. Então, quer dizer, pra eu quebrar o gelo dela, primeiro, todo orgasmo dela, ela vinha com choro. Ela sempre chorava. Culpa. Entendeu? Ela sempre transferia a culpa. Quando acabou a sessão, aconteceu uma coisa que eu nunca mais esqueço. Ela foi me agradecer e ela falou assim, obrigado, pai. Uau. Ou seja, por ter deixado ela ser mulher. Que ela não conseguiu ter até os 49 anos. Nossa. Que é a idade gente. dela. E desde então, ela não conseguia ter relação com os companheiros. Pai dos burros, tá, pessoal? Quem estiver vendo aqui o programa, você tem um problema, existe um problema na mulher chamado vaginismo seletivo. Ele não é um vaginismo que ele acontece toda vez. Ele é um vaginismo que volta e meia, o canal fecha, nada entra, mesmo que ela queira. E tem horas que aquele canal, ele não fecha. Então ela nunca dava certo com ninguém, porque era uma lacuna. Hoje dava, amanhã não dava. E os 2 dias ela queria. Eu falei pra ela o seguinte, olha, eu só te atendo de novo se você der sequência. Eu não quero ganhar o seu dinheiro, não tô aqui... Claro, eu sou remunerado, mas eu não tô aqui pra você fechar pacote comigo, mas eu tô aqui pra te ajudar. Sim. E foi uma das melhores coisas, porque a última vez que ela abriu a foto do celular dela, isso aqui eu já tava fazendo terapia há 3 meses e meio. 3 meses e meio para 4 meses, fazendo terapia comigo toda semana. Tinha um mês que ela fazia 3 semanas, outro era 1 por semana. Ela apareceu com o celular com a foto de uma pessoa com ela. Depois disso, ela sumiu. Conseguiu se libertar. Então, né? eu acho que o meu trabalho foi bem feito. Ela também tinha uma visão errada do Tantra. Olha, eu vim aqui para me libertar, mas ela estava esperando que eu colocasse alguma coisa nela. Eu falei assim, eu não vou colocar nada em você. Eu sequer vou mexer em você como você acha que eu vou mexer. Eu não vou fazer isso.
Eu só quero só que você deixe a sessão fluir. Então, quer dizer, eram sessões que a gente usava às 2 horas na marca, né? Porque não tem como fazer antes. E foi um caso muito desafiador para mim. E como terapeuta, foi ali que eu fui testado toda a minha técnica, tudo que eu estudei. Não, é interessante você falar sobre isso, que aí linka com o que você falou no primeiro bloco, né? Todas as nossas emoções a gente sente na pele. Então, quando a mulher sofre também um assédio moral, né, de pai para filha, porque tem uma hierarquia, a primeira pele, a pele mais sensível que a gente tem no nosso corpo são as nossas mucosas, boca e vagina. Vagina é mucosa. Então, a gente guarda aquela memória na vagina. Eu pego muitos casos de mulheres com vaginismo que elas vêm só da fisioterapeuta urogenital. E aí eu falo assim, deu jeito não, né, amiga? Procura Não, o terapeuta tântrico. não deu jeito. Ou terapeuta sexual, né? Procura o Edson, que o Edson vai te Procura ajudar. Mariana! Procura a Mariana! Ou a Mariana. Brincadeira. E aí não adianta você achar que só tratar a parte física vai dar conta do recado, porque não vai. Você precisa trabalhar o seu mental também. E uma das formas que a gente tem de trabalhar o mental é por meio da terapia tântrica. E parabéns, porque eu sinto que a gente está numa profissão que não é só uma questão de muita responsabilidade, mas a gente está se colocando como um instrumento divino, porque para mim isso é muito divino, o que a gente faz é muito divino, né? Colocar ali a nossa sexualidade em troca daquela sexualidade, gente, porque por mais que nós terapeutas a gente não tire a roupa, a gente não transe com interagente, a gente está ali dando a nossa energia sexual. Nosso corpo também está ali vibrando, a gente também se excita. Eu também chego ao orgasmo. E as pessoas falam assim, nossa, terapeuta chegou ao orgasmo. Sim, chega. É um orgasmo de que, eu tenho um tesão em você? Não. É um orgasmo porque meu corpo também está ali vibrando com aquela meditação, com aquela respiração que eu estou fazendo ao te atender. Então, parabéns, porque tirar uma mulher desse estado de vaginismo e de bloqueio sexual, ainda mais aos 49 anos, né, que a gente já fala assim, caramba, olha o tempo que ela deixou de aproveitar na vida dela para ela. Então, assim, parabéns. Tu é o pica das galáxias. Foi quer difícil, dizer, foi difícil. Tu é as mãos da galáxia. Não, quer dizer, tu é a respiração das galáxias. Ó, ouvinte, anota isso. O corpo vibra. Pega o alfabeto. Alfabeto, A, B, C, D. Se eu te pedir para você colocar letras que vibrem, eu quero que você pronuncie 2 letras que vão vibrar você. Muita gente não vai saber responder. O produtor aqui não tá olhando como que não tá entendendo nada, mas eu vou dizer para você. Tá louco pra uma sessão Agora tântrica. todo ouvinte vai entender. Existem letras que provocam vibração em você? Existe. A letra A e a letra U. Por que você acha que a meditação é assim? Procura fazer isso para você ver como vai vibrar essa parte e a parte aqui. Sente a vibração. Vou testar o A1 com a minha filha. Ainda mais agora que ela tá aprendendo a ler. Brincadeira, gente. Vamos falar sério aqui agora. Finalizamos aqui mais um bloco com muita divindade no ar. Vamos para um rápido intervalo. E daqui a 1 minutinho a gente volta. 1 segundo aí para você no Spotify e no YouTube, @DivandaKiss, hein? Mas pra gente aqui, 2 minutinhos, tá certo? Terceiro bloco no ar, e eu venho com o quadro Maridos Tapem Seus Ouvidos, que é onde eu dou espaço para diva linda reclamar do seu boy, do seu crush, do seu encolerado, do seu que tá em cima do muro, e obviamente do seu marido, né? Aquele que usa cueca furada, samba canção, essas coisas de maluco. Onde é que você encontra esse espaço para reclamar? Toda segunda-feira no @DivandaKiss. Eu coloco lá a caixinha de perguntas, aí vou juntando um monte de reclamação para pegar aqui a mais condizente com o tema da semana. E o recado para os maridos é de uma seguidora minha, que ela fala assim: diva linda, meu marido acha que toque tântrico é só passar a mão, mas o cara não sabe nem onde enfia a língua. O cara não sabe nem lavar louça com estado de presença. Isso daí entende que é tantra, hein? Imagina tocar o corpo de uma mulher como eu. Essa entende do assunto. Essa reclamação faz sentido?
Faz todo sentido. Não uma reclamação, porque eu não sei, não fiz anamnese nela, não sei do que tá acontecendo. Mas nos bastidores ele me analisou aqui, gente. Nem conto o que ele falou, nem gente, conto. Essa dica agora, antes de eu começar a falar, são para os blogueiros de plantão. Por favor, gente, responsabilidade emocional. Cuidado com a dica que vocês vão dar para os seus seguidores. Enquanto mais seguidores você tem, maior é a sua responsabilidade. Sim. O que você fala, muitas vezes as pessoas podem tomar como regra. E elas podem se arruinar na vida e você nunca vai saber o mal que você fez. Mas você vai saber o sucesso que você faz pelas mídias sociais. Então, responsabilidade, tá, gente? E dentro da responsabilidade ética, sim, essa pessoa aí que falou, ela provavelmente ela já deve ter percebido que o corpo dela ela necessita de alguma coisa a mais. Bom, a gente não precisa ver o final da escada, a gente só precisa ver o primeiro degrau. Sim. Aonde a escada vai dar, ela não sabe. Mas ela sabe aonde fica o próximo degrau. Então, a minha dica para ela, antes de você procurar terapeuta, qualquer coisa, se tranca dentro de um lugar preferencialmente silencioso e pergunta para você mesmo, sem máscara, o que eu quero. Eu faço isso com as minhas interagentes. Quando elas marcam uma sessão comigo, elas chegam para mim e falam o seguinte, eu falo para ela, tira a máscara, o que você quer? Não, porque eu quero isso. Eu já avaliei, né? Eu tenho, para quem não me conhece... que é isso que você quer? Para quem não me conhece, quem já conhece a terapeuta, eu consigo fazer uma leitura corporal quase que impecável de qualquer pessoa que eu atendo. Alguma leitura eu vou fazer de qualquer uma. Posso não desvendar totalmente. Então, eu falo com ela, fala o que você quer. Porque quando eu decifro o que ela quer, às vezes a pessoa cede e fala assim, eu quero gozar. Tudo bem. Não é feio, não é errado você querer isso. Não é errado, você tá errada. Não, você não está errada. Então fala junto comigo. Eu quero gozar, ela repete. Eu falo, eu não escutei, eu quero que você grite, eu quero que você fale alto. E aí ela fala alto. Eu falo, só tá nós dois aqui, fala um pouquinho mais alto. Quando ela de fato grita e coloca pra fora, agora a gente vai começar a terapia. Porque agora você pediu ar. Eu vou te dar mais do que o que você tá pedindo. Que isso, gente? Esse terapeuta, uou! Você libera mais do que a mulher pede. Mais do que o que ela pede, que é a parte terapêutica. Que é aquela parte que não vai acabar quando o orgasmo acabar. Porque o orgasmo, uma hora ele vai acabar. Ela vai sair lá daquela sessão, o orgasmo vai acabar. Sim. O que eu quero dar pra ela é algo que não vai acabar cedo. Então, se eu chegar, eu fizer uma sessão em que a pessoa desmaiou tendo orgasmo, já aconteceu, tá, gente? Teve uma interagente minha que ela perdeu a consciência tendo orgasmo. Caramba. Lá pro, sei lá quanto que eu não conto também. Quando chegou lá pro 18º, ela, apagou por um tempo, depois ela voltou como se tivesse levado um susto. Isso tem alguma explicação fisiológica? A gente não sabe, não é nem fisiológica, é neurológica. Isso daí foi uma resposta neurológica do corpo dela, e aí a gente precisaria encaminhar ela para uma psicóloga para saber se aquilo foi uma defesa, sim, ou se foi alguma patologia ou simplesmente um desligamento, que quando o nosso corpo ele chega ao ponto que ele não aguenta mais, seja de dor, de ansiedade, de qualquer coisa, você desmaia. É a defesa do seu corpo. Então pode ter acontecido por vários motivos que, no caso dela, eu sei, mas é aquilo. Edson, o que você sabe não é a especialidade que ela tem que procurar. Fique na sua área. A sua área não é psicologia, não é sexologia. Eu sei o que aconteceu, mas eu não vou falar para ela. Eu vou falar para ela, procure um sexólogo, procure um terapeuta, para que ele possa avaliar o que aconteceu de fato com você. Como ela não perguntou, eu também não falei, então a sessão termina muito por esse jeito. Mas você indicou que ela procurasse esse outro profissional, e ela procurou? Não sei se ela procurou. Na segunda sessão que ela fez, eu falei com ela. Na primeira, não. Na segunda, eu perguntei para ela, olha, você não tem vontade de complementar o nosso trabalho? Eu te dei mais do que o que você pediu. Você queria orgasmo. Você queria, olha, eu não consigo gozar, o cara acaba rápido, não sei o que lá, então eu quero ter. Então você veio com mais que isso, porque ela voltou de novo. E ela voltou tendo mais emoções, ela voltou tendo crise de riso, ela voltou, assim, na reintegração, dá o Google. Reintegração é uma das partes do Tantra que quando acaba é a reintegração, que a pessoa fica lá pro fluxo sanguíneo voltar, o batimento cardíaco normalizar. Detalhe, se levantar, cai. Acaba uma sessão de massagem, então, se levantar imediatamente, você vai cair. Você vai ficar tonto e vai cair. Então, ou se você não passou por isso, é porque você não passou por um terapeuta especializado, né? Então, tem uma diferença entre nós terapeutas, que temos formação para isso,
E esses massagistas de curso online, né? É complicado. Então, quer dizer, esse período de reintegração, ela começou a ter crises de risos. Então, quer dizer, isso foi uma resposta emocional. Sim. Tá? Isso foi, de fato, uma resposta emocional. Como já teve inteira gente que teve crise de choro. E uma que teve crise de espirro, que ela falou, tem alguma coisa aqui que tá me dando alergia, tô com falta de ar. Eu coloquei a mão nela e falei assim, você não está com falta de ar, não é alergia. Olha aqui, eu tô espirrando. Isso não é. Tem vezes e aí, quando... o que eu fiz? Eu fiz uma respiração circular com ela ela quando tem orgasmo. e ela parou de espirrar. Ou seja, foi uma reação emocional. É aquilo que eu posso identificar? Não. Porque eu não sou terapeuta, mas eu sei o que aconteceu. Vamos lá. O que aconteceu comigo no Taon? O PC tá rindo quando eu disse que eu espirro quando eu chego ao orgasmo. Tem vezes que eu espirro também. Isso é uma resposta emocional. Isso acontece. Diz aí, por que disso? Então, agora eu fiquei curiosa. Se você entender que o orgasmo é uma contração neuromuscular, involuntária, né? Involuntária, nervos e músculos, você, com o corpo sensibilizado, você começa a diversas partes do corpo sente. É mentira minha que você sente o orgasmo até no cabelo da cabeça arrepiar? É verdade. Então o cabelo da cabeça está acima do nariz, não tá? Tá? Então quer dizer, o arrepio pode ser em algumas partes da sua narina que pode causar uma irritação. No caso dela, foi no pós-sessão. No pós-sessão, quando começou a baixar, os pelos devem ter dentro do nariz, ou alguma coisa na mucosa dela, mudou a forma que estava e começou a proporcionar os espirros. Diferentemente, gente, o espirro não é empatia, tá? Porque o bocejo é. Se eu bocejar, você vai bocejar. Sim. É uma coisa empatia involuntária. Você tem uma empatia com outra pessoa porque nós somos animais da mesma espécie. Mas o espirro, ele pode, de fato, acontecer dentro de orgasmo, sim, e não é incomum. Tá? Não é incomum. O squirting e o espirro não é incomum. Gente, por falar em squirting, explica aí pra mulherada. Fala um pouquinho sobre a anatomia da Ioni, já que você... Primeiro, vamos lá, recapitulando aqui. Por que esse termo Ioni? O pênis, né? Lingam. Dá uma explicaçeu aí de como a mulher chega... Eu consigo, mestre. Aí, toda sua. Então, eu vou liberar a minha maravilhinda pra você, Edson, mas só hoje, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui... Ficou nervoso, o microfone até caiu. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é cuidar da Ioni da Kiss. Você aí que tá vendo, vou cuidar da Ioni da Kiss. Boa. Bom, Ioni, portal da vida... vulva, vagina, chavasca, dá o nome que você quiser, né? Na gente terapeuta tanto que o nome disso aqui é uma Ioni. E aí, você acha que homens, né? Ioni é isso aqui, né? Não, Ioni é isso aqui. Pra mulher, é essa pontinha aqui. Mas na realidade, os dois estão errados. Não é aqui, nem é aqui. Eles fazem parte de um conjunto. Um conjunto com mais de 10 mil terminações nervosas. Então, quer dizer, 10 mil, sabe? 10 mil. Quer saber o que é 10 mil? Pega um lápis, pega um papel e começa a marcar até dar 10 mil. Isso aqui é só terminação nervosa. Posso dar uma dica pros homens? Pode, claro, óbvio. Meu amigo, aquela conversa que você tem com aquele seu amigo, olha, peguei a mulher, botei de 4, foi só socadão, aquela vai me procurar. Coitado de você, meu amigo, essa não te procura mais. Se ela te procurar, é muita falta de opção, porque ela não funciona assim. Cientificamente falando, vou agora entrar rapidamente, porque é um tema muito amplo, eu quero falar disso aqui que ela me pediu. Nós temos uma coisa chamada nervo vago. E o nervo vago, ele foi muito estudado nos homens. O nervo vago, ele vai até o intestino, porque anatomicamente ele não foi estudado até as mulheres. Quando começaram a estudar as mulheres, a gente entendeu que os reflexos do nervo vago podem excepcionalissimamente estar no colo do útero, o reflexo. Então, aí aquelas raras, mas muito raras mulheres que sentem prazer com o socadão. É o tal do nervo vago. Mas vou desiludir vocês de novo. Ainda que ela sinta prazer lá, tem coisas muito melhores do que lá. Tá bom? Então
isso aqui. A pontinha é onde a mulher acha que aqui é onde a gente vai mexer e é aqui onde a gente vai vibrar. Realmente, parabéns, ó. Você encontrou uma forma de ter um orgasmo rápido, mas você não encontrou uma forma de ter um orgasmo de qualidade. Então vai um mini curso rapidinho, eu vou tentar marcar em 40 segundos. Mulher, massageie essa área. Sem pressa. Você tá excitada, você tá com tesão, tudo bem, tudo bem. Não vai passar o tesão porque você tá passando aqui não, pelo contrário, ele vai aumentar. Vá para essa área aqui, ó, aperta aqui, vai pro outro lado, troca de mão. Chegou aqui, dá uma esticadinha. Alonga ele, deixa mais parte visível dele. E massageia, massageia. Pra que pressa? Você tem algum compromisso depois? Se não tem, não tenha pressa. E começa a explorar as laterais do clitóris. Você tem com os dedos, é mais difícil, que você tem que, ó, fazer uma dessa pinça, forma, né? fazer tipo um pinçamento. Uma outra manobra é você encostar o vibrador. Não encosta nele. Calma, paciência, mulher. Vem pra aqui, ó. Vem com o vibrador por aqui. Tenha paciência. Tenha calma com você mesmo. Você merece. Você merece aqueles minutinhos a mais. E aí você posiciona na lateral. A mágica vai começar a acontecer. Você vai ter um orgasmo atrás do outro. Ele não vai acabar. Sabe por quê? Se você colocar aqui na frente, aqui bem na pontinha, você vai chegar ao orgasmo bem rápido. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai sentir um choquinho depois incômodo. Porque você matou o seu orgasmo. Você foi na parte onde acaba as terminações, sendo que todos os 10.000 eles estão espalhados. Então, use esse ladinho. Passa pro outro ladinho. Tenha mais. Tenha vários. Por que eu falo isso? Ó. A parte que você tá mexendo era a menor de todas. O que você quer, a maior parte tá dentro do seu corpo. Bulbo. Então tá tudo aqui dentro. Então, Edson, sabe aquele negócio que você falou lá atrás? Por que você tá massageando aqui fora? Porque a gente tem que pegar o sangue e jogar pra cá, que é onde você consegue mexer. Aqui fica por dentro do seu canal. Então aqui dificilmente você vai ter certo acesso. Olha o tamanho dessa parte, olha o tamanho dessa. Isso porque então, o que a essa gente... parte toda cresce no momento de excitação. No momento de excitação cresce. Assim fica assim. Então, quer dizer, a gente tem que drenar o sangue pra cá. Quando ele vem pra cá, aqui fica muito mais sensível e a mágica acontece. Então, explore-se. Uma salva de palmas para o nosso especialista, gente. Aulão, não é aulinha, não. Isso foi um aulão gratuito. Vou soltar um reel disso aqui, que isso aqui vai bombar, gente. Agora que o Divanda Kiss vai viralizar. E lembrando, né, mulherada, antes do toque na genitália, quando a gente fala sobre um automapeamento sensorial amoroso, a gente fala de outros estímulos no resto do seu corpo, né? Que é isso que diferencia o que a gente chama de masturbação pobre e masturbação rica. Masturbação pobre, ninguém merece. É só aquela brincadeirinha ali, aí tem mulher que fica assim, machuca. Odeio masturbação que machuca, porque você não sabe fazer. O principal, isso desensibiliza essa área. Você perde, ao longo dos anos, um pouco de sensibilidade. É o que muitas mulheres, quando usam muito vibrador e muito forte, elas estão cada vez pegando um vibrador cada vez mais forte, ao invés de trocar de lugar. Então, quer dizer, não é na ponta que acontecem as coisas, é em outros lugares. Por isso que na sessão de terapia tântrica a gente não mexe como você está achando. Você está achando que o terapeuta vai fazer isso aqui com você, ele não vai fazer nunca. Nunca. Jamais. Que isso, gente? Deu até um calor aqui, ó. Dá até um calor aqui só de imaginar, gente. Quanto tempo que eu não ganho um carinho? Mas isso não vem ao caso, não, tá, tumescente? Não é pra você pegar essa informação e ficar enchendo meu saco aí no privado, não. Edson, quero falar sobre o tal do sexo tântrico. Mas vamos deixar pro próximo bloco, que aí a gente também vai falar sobre aquelas dicas, né? Você vai explicar pra gente o que é tantra. Porque o que não é tantra a gente já sabe, mas o que é tantra e o que mais também? Senta aqui no meu divã, que eu vou ensinar um pedacinho, tá sem? Se tiver um aulão aqui, você já teve. Quarto bloco você vai ter uma aulinha, eu garanto, viu? E aí a gente continua esse papo daqui a um segundinho pra você nas redes sociais.
Quarto bloco no ar. E como prometido, a gente abre com o quadro Senta Aqui no Meu Divã, onde eu sempre dou uma dica terapêutica, uma dica de sexualidade, ou ensino alguma coisa para que você reverbere no seu interior. Então, titia Kiss aqui, depois desse aulão aí eu fiquei até com vergonha, né? Mas eu vou me arriscar aqui. Vou ensinar um pouquinho da Sensitive, que é uma das práticas de massagem que a gente utiliza aqui no campo terapêutico. Não é só ela, mas ela é uma das que eu mais gosto. É uma das que a mulherada, pelo menos pra mim, no meu atendimento, mais pede também. Como é que você vai fazer isso? É isso aqui? Não. É isso aqui? Não. Primeiro, você vai conciliar com respiração. Então, vamos respirar? É aquela respiração assim? Não. É a respiração diafragmática. Você vai expandir o seu diafragma no momento em que você inspirar. E isso de forma bem lenta. Aí, no momento em que você expirar, você traz o seu abdômen para dentro. Vamos testar? Vamos lá. Edson. Você vai treinar essa respiração, você vai manter essa respiração por um bom tempo. Quanto mais você manter essa dinâmica, melhor vai ser a sua sensibilidade em todo o corpo. Melhor parar de respirar assim, deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Então, respirou, a respiração traz você para o seu estado de presença. E aí você começa a Sensitive, com a pontinha dos dedos. Não pode ter unha grande, então aquela mulherada assim que tem aquelas unhas, eu não gosto daquelas unhas. Gente, eu não gosto daquilo. Acho bonito nos outros, em mim não. Então, unha bem feitinha, vai passando. Respira. Respira. Se concentra na sua respiração. Causem arrepios. Exatamente. Busquem o arrepio. E deixa o seu corpo responder por si. E aí você vai passando. Ah, Mariana, mas isso é masturbação? Não, não é masturbação. Eu preciso tocar na genitália? Só se você quiser. A primeira parte é você acordar o seu corpo. Com essa dica, tem mulheres que eu já dei essas dicas nas redes sociais, e teve uma que falou: Mariana, eu fiquei umas 2 horas assim. É isso, sem pressa. É pra você. Faça. Pra você, mãe de uma filha, a mãe de filha, olha, eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer uma sensitiva? Como é que eu vou acordar meu corpo? De graça, hein? Deita de bruços. Abre um pouquinho a blusa das suas costas e pede pra sua filha ficar passando o cabelo dela pra lá e pra cá. Só isso. Pede pra sua filha só pegar o cabelo dela e ficar passando. Faz isso alguns minutinhos, depois você me diz. É uma delícia, né? E o que você tá falando é muito legal, porque erroneamente a gente vincula as terapêuticas tântricas, as técnicas tântricas ao sexo. E não é. Uma massagem tântrica como essa você pode fazer no seu filho, na sua filha, você pode receber. Você pode receber em público, tá ali num grupo participando, sei lá, de uma meditação, participando de um grupo de estudos. Pede para o seu par brincar com o seu corpo ali, não com a intenção de um orgasmo sexual, mas com a intenção de um orgasmo sexual, porque o sexual vem da nossa sexualidade, não vem dessa coisa coital. Energia vital. Energia vital, pulsão de vida, libido. E quem disse isso foi Freud, não é a gente não. Não sabe o que é? Vou fazer que nem o Valadão aqui. Procura lá no Pai dos Burros. No Google. Já tem gente que já procurou Édipo, já tá com o olho desse tamanho. Já tá, né? O que é Édipo? Ai. Elétrica. É, gente, então, isso. Aí a pessoa, olha só, vamos filosofar juntos. Vamos. A pessoa foi lá e leu Édipo. Aí ela ficou de boca aberta. O que aconteceu com ela? Ela acabou de sair da caverna. O mito da caverna foi desfeito, ela foi acordada. Exatamente, né? Aí a gente tem que fazer um novo podcast aqui para falar de todo o desenvolvimento psicossexual da criança que a criança tem. Né? Tá convidado aqui, se você quiser dissertar sobre esse tema, é um tema muito interessante que eu tenho que trazer aqui, com certeza. Leiam Ego, gente. O ego é fundamental para você entender qualquer coisa. Eu não quero estudar filosofia, eu não quero estudar Freud, eu não quero estudar absolutamente nada. Vai no Pai dos Burros e escreve a palavra ego.
Ah, o meu ego. Não é isso que você tá pensando, não. Ego é outra coisa. Ego, superego, dá uma lida, depois você me diz. Edson, seguinte, sexo tântrico, o que que é? É aquela coisa lentinha e é por isso que a gente chama de tântrico? Como é que é? O povo quer saber. Bom, interessante. É um tema muito interessante. Tá? O sexo tântrico, ele é diferente do sexo normal porque ele não tem as movimentações do sexo normal. Ah, mas o que seria um sexo tântrico? É um sexo demorado? Tá. Não é porque pode durar de 8 a 12 horas, a 14 horas, que ele é um sexo só demorado. Não é isso. Você tem um estado físico, mental, que você tem que preparar e você tem que fazer uma troca para sua parceira. Aí sim a gente diz que é troca. A palavra tantra, por causa do sexo tântrico, que a gente usa no sentido mais moderno da palavra, que são regras. O tantra lá atrás significava tecer. O tantra mais moderno a gente fala que são regras. O prazer, gente, a dois, ele não tem muito assim script, mas a gente tem uma forma diferente de chegar. Existe uma coisa chamada penetração passiva. O que é que seria uma penetração passiva? A penetração passiva é o tipo de penetração em que você não entra e sai. Você entra e fica parado. E aí a sensitive nas costas, no rosto, a respiração boca perto da boca, indo para frente, para trás, puxando, expirando. Então, quando você começa a fazer, você vai ver que depois de algumas horas, o próprio canal vaginal ele começa a fazer umas contrações involuntárias, um massageamento. E o orgasmo que a gente pode alcançar daí é diferente do da massagem. Isso é fato. Porque o da massagem, a mulher, por exemplo, tem vários. Num sexo tântrico, ela pode ter alguns. Não aquela quantidade, mas ela vai ter alguns diferentes. É o que eu falei. Você pode comparar poste com carro? Não. Poste figura a luz. Carro é para te levar para algum lugar. Então são coisas diferentes. Então sexo é sexo, terapia tântrica é terapia tântrica. Então, opa, dividiu, aqui é sexo, aqui é tantra, acabou. Dentro do sexo, você tem essa parte que você pode utilizar técnicas do tantra. E para isso você tem que aprender muito respiração, massagem sensitive. Quem quiser estudar um pouquinho mais a fundo, você vai procurar uma palavra chamada Maituna. O Maituna é a parte tântrica, que é aquela parte do oral, que tem outras técnicas que eu não vou entrar muito, para não confundir as pessoas que vieram assistir o Tantra e agora vão para a palavra sexo. Então, para a gente não misturar muito o trabalho, eu dividi. Mas o sexo tântrico, através do Maituna, você descobre várias e várias e várias truques que você pode utilizar na sua parceira, que é fundamental uma coisa: conexão. Não adianta você conhecer uma pessoa, vamos pra cama, então vamos fazer alguma coisa tântrica. Não vai rolar. Pode até ser bom, mas não vai rolar o que você tá falando, porque tem que ter intimidade, tem que ter o sentimento. É o que difere a terapia do sexo. O sexo é troca, a terapia não é troca. Terapia é movimentação. É interessante que depois de um tempo você fazendo o sexo tântrico no mesmo dia, né? As horas, né? Você dá um intervalo, volta. As horas você fazendo sexo tântrico, vai chegar um determinado momento, é incrível, gente, vocês vão parecer que é voodoo, mas você e a sua parceira estarão respirando no mesmo ritmo sem perceber. Quando você grava, que você vai ver, gente, olha aqui, a gente está inflando e desinflando o pulmão ao mesmo tempo. Aí você está realmente apta para uma toca tântrica. E pergunta que não quer calar: adianta levar o marido que não está conectado com você? Ou seja, já perdeu aquela vontade de fazer dar certo, já não tem mais respeito, já não tem mais intimidade, já não tem mais diálogo. Adianta trazer pro Tantra, para uma imersão, por exemplo, de casais, que vai salvar o casamento? Acredito que não vá salvar o casamento. Já teve interagente minha, que eu falei até que nos bastidores, que ela me procurou para salvar o casamento dela e ela saiu de lá tendo certeza que ela queria se divorciar. Então, quer dizer, isso não é comum acontecer, mas pode acontecer. Relação a dois, tudo pode acontecer.
tudo pode acontecer. Eu conheci a Kiss num programa de rádio e agora eu tô aqui no divã da Kiss. Então, quer dizer, tudo pode acontecer. É o que eu digo, uma frase que eu gosto muito de falar com uma parceira minha, né? Eu sou casado atualmente. Eu falo, hoje tudo pode acontecer, inclusive nada. E então, o nada também é muita coisa. O nada também é muita coisa, porque nunca é nada. O nada te ensina alguma coisa. Com certeza. O nada, você administra alguma coisa dentro de você. Então, quer dizer, você vai procurar para salvar, geralmente não dá certo porque você tá pelo motivo errado. Sim. Olha a palavra que ela usou. Gente, essa coisa, quando eu aprendi a avaliar as pessoas, às vezes eu quero esquecer como é que se avalia, mas a gente não consegue porque é o que a gente estudou. Então, como eu estudei tanto isso, então você tá aqui para avaliar, avaliando o que ela falou, eu tô aqui para salvar. Você não vai salvar nunca. Eu tô aqui para melhorar. Você tem grandes possibilidades, porque você quer, e se você não convencê-lo, se você jogar semente e aí ele pegar essa semente, tem tudo para dar certo. Agora, vamos para lá para salvar? É porque o negócio já não tá bom. Não é no Tantra que você vai encontrar. Aí eu aconselho vocês a procurarem uma terapia de casal. Ah, você quer salvar? Não procura o Tantra, procura uma terapia de casal. Você quer aperfeiçoar, você quer melhorar o que de repente você tá achando que não tá legal? Vale a pena tentar. Ouviu, né, ex? Ouviu, né? Eu joguei a semente, tu não pegou, tu não regou, tu não meteu na terra, tu não fez PN disso. E aí eu não salvei PN de nada. O nada também diz muita coisa. Passei o meu recado, né? Meu ex sabe que eu falo mal dele. Meu Deu podcast. Sorte. Ele sabe, ele fica assim, eu não vou nem assistir. Eu falei, não assiste não, eu tenho toda a família dele bloqueada das minhas redes, todos os amigos dele também bloqueados, porque eu falo mesmo. Tinha tudo pra dar certo, eu amava, mas não quis. Vamos lá! Como prometido, diz aí pra gente o que é o Tantra. Vamos lá, agora é a parte que eu gosto. Tantra, gente, é uma busca por uma divindade. Eu não quero, por ser um estado laico, nós estamos vivendo num país laico, num estado laico, eu não quero entrar em religiosidade nenhuma, mas eu quero falar de divindade. Divindade, eu vou usar os mesmos adjetivos que você usa em qualquer religião. Você não pode ver, você não pode tocar, ele está em todo lugar, ele ouve tudo, ele vê tudo. E essa divindade que está dentro de você, você não consegue ver, você não consegue tocar. Ele está em todo lugar, por onde você esteja presente, e ele sabe de tudo e ouve tudo que está dentro de você. Então Tantra é tirar de dentro de você essa divindade, que ela pode não só te trazer coisas boas. Tantra não é aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Tem as sombras também que o Tantra nos faz enxergar dentro Às de nós. vezes, para a gente conhecer o céu, a gente tem que matar alguns demônios. E às vezes os demônios estão dentro da gente. Então Tantra é um facilitador desse caminho dentro de você. Então quando você procura alguém para o Tantra, você já está no caminho errado, porque ele está dentro de você. Deixa alguém trabalhar o Tantra dentro de você. Faça uma sessão. Olha, eu recomendo a minha, mas se não quer fazer a minha, procure um outro terapeuta de confiança, entra numa página de confiabilidade, no Abra Tantra, que você sabe que são pessoas... Nada de procurar, gente, coisa coletiva, tá? De massagem, pelo amor de Deus. Escolhe o seu terapeuta. Aí tem um monte lá de biquíni, tu escolhe uma. Não, detalhe. Sem querer te cortar, mas olha só. A gente passa as recomendações, né? Aí vem a mulher assim, no meu privado. Mariana, aconteceu isso assim, ele colocou o sabre de luz pra fora, ele enfiou o sabre de luz. Aí eu... Passa o perfil desse fulano para eu identificar, né? Para eu saber, para eu conhecer, para eu ver se é realmente um terapeuta tântrico. Aí vem aqueles perfis de fumacinha, de massagem erótica. Não Gente, existe um site da associação Abratantra. Ou do Metamorfose. Ou do Metamorfose, que são ali profissionais... Credenciados. Tá? Credenciados. Eu, por exemplo, para entrar no site, eu precisei comprovar 2 anos de experiência, mesmo com o meu certificado de formação pela Paula Fernanda, que é uma das pessoas que encabeça aí as formações. Então o negócio lá é sério. Não está lá ou não está no site da Metamorfose, não é terapeuta tântrica. Vocês vão me desculpar. Mas vai, continua. A chance de dar errado é muito grande, tá, gente? Então, quer dizer, o Tantra é essa coisa que vai fazer você se encontrar com você. E, tudo bem, eu transcendi, tive muito prazer, senti coisas que eu nunca senti.
é uma chave que vira que ela não volta nunca mais. Você nunca mais você vai sentir pouco. Dali por diante, meses depois você vai se relacionar com alguém, você vai sentir alguma coisa mais. Gente, eu sempre me relacionei minha vida inteira, eu não sentia isso que eu senti agora com esse cara. Aí quer dizer, será que é ele? Gente, isso é um bem pra você. Então o Tantra é isso. É te mostrar esse caminho. É despertar em você a possibilidade infinita de você conhecer o seu prazer e de você desconhecer limite. Eu tenho uma frase que eu uso muito. Quem tem limite é cartão de crédito. Quem tem limite é município. Até quando você pega cartão de crédito ilimitado, o município tem limite. Agora, o seu prazer não, ele não tem limite. Aproveitando esse gancho, a história, do mesmo jeito que ela ensina, ela deturba as coisas. E eu vou citar algo aqui fora de contexto, mas que vai fazer todo sentido pra você. Quem nunca ouviu falar assim, a palavra, ela é a cara do irmão cuspido escarrado? Já ouviu isso? Sim, meu irmão é minha cara, cuspido e escarrado. Mas não é isso que a frase quis dizer. Ele é a cara esculpido em Carrara. Quem criou Carrara é o mármore nobre, em que os traços eles ficavam muito mais perfeitos do que fazendo na pedra, que era da época medieval, que foi de onde surgiu a frase. Então, não é isso. Outra coisa, quem tem boca vai a Roma. Então todo mundo acha que você vai perguntando até chegar a Roma. Não, gente. De vaiar. De vaiar. Depois que o Império Romano caiu, quem tem boca, qualquer um que tenha boca naquele momento, iria vaiar Roma. Porque foi um momento obscuro, que são várias frases que elas foram tomando outros sentidos. Então, eu quero convidar você a pensar que algumas coisas ao longo dos períodos, eles estão também mudando o sentido. O entendimento da sexualidade, o entendimento do seu corpo, o entendimento da sua energia, eles estão se transformando. Lá atrás, o Tantra não existia nem toque na pele. Eu acho que hoje melhorou. Mas eu acho que a interpretação da sexualidade piorou com algumas coisas. A gente não está mais trabalhando a nossa energia. Então, por isso que a gente está pegando aquelas frases mais antigas para você ver o quanto que essa frase mudou. Então, quer dizer, vai a Roma, esculpida em Carrara, e várias outras, os sentidos eles foram mudando ao longo dos anos. Então, pra gente começar a trabalhar, ser terapeuta, agora minha dica é pra você que quer ser terapeuta, você que quer sentar aqui no meu lugar, fazer o que eu faço. Procura o que foi a história desde trás. Leia muito, estude muito. É chato, dá sono, já cansei de dormir com o livro no meu colo, mas no final das contas você vai ser uma pessoa muito bem avaliada e vai poder dizer o que eu digo. O meu trabalho não tem preço, ele tem valor. Maravilhoso! Edson, onde que o público encontra você, principalmente para marcar a primeira sessão de um longo processo terapêutico? Se a Mariana for muito legal, ela vai botar o meu número ali no vídeo, o 991082231, que é o meu telefone. Mariana Vou vai colocar na ali. Legenda, tá, gente? Porque eu não sei fazer a tarja no vídeo. Então. Meu editor não permite, que é craqueado. Mas eu coloco na legenda aqui do vídeo. Ela vai botar na legenda ali o meu telefone 991082231. Eu tenho um Instagram novo, como eu disse pra vocês, o Tantra ele tá sendo avaliado de forma diferente, então derrubaram uma página minha antiga e agora eu tô com uma outra página mais nova, menos seguidores, mas chama-se Espaço Ioni. É o nome, você vai ver um símbolo lá branco com vermelho, é o meu trabalho. Maravilhoso. Edson, muito obrigada pela sua participação, por essa entrega de conhecimento, né, gente? Conhecimento é uma coisa que tem muito valor, custa muito caro, a gente investe muito para estar aqui falando as coisas que a gente fala. Então, vocês que estão aí... antes de terminar, lembrei de outro. Quem tem cão caça com gato. Você já viu isso? Já. Como é que funciona isso? Gente, quem não tem cão caça como gato. Gato caça sozinho. Ou seja, só saiu como e virou com. Já mudou todo o sentido. Vamos lá, vamos terminar. Todo sentido. Então, o que a gente fala aqui, né, tem muito valor. Você é um cara que eu não chamei aqui, não foi à toa. É porque realmente a gente já se encontrou 2 ou 3 vezes lá no podcast do Fábio, né? Aqui, ó. Beijo pra você, Fábio, da Tupivagia. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua vinda e por fazer parte aqui, abrilhantando o Divã da Kiss, que é um podcast que fala sobre sexualidade, mas eu também estou aqui para desconstruir o que está errôneo e você hoje nos esclareceu muitas e muitas coisas. Ó, gratidão eterna por você e eu vou te chamar
para que você volte aqui pra gente falar sobre desenvolvimento psicossexual. Muito bom tema. Por Freud, né? A gente precisa falar. E para finalizar aqui, já que a gente falou muito de meditação, a gente citou Osho, uma citação aqui de Osho sobre o Tantra, que tá na revista Sexência, de uma edição aí qualquer, eu acho que... É porque eu escrevi uma revista, né? Há uns anos, mas não tinha patrocínio e parei de escrever. Mas tem uma matéria em uma das edições que fala sobre o Tantra, o caminho do amor. Então eu termino com essa citação aqui. Tantra não é sexo. Visto por fora, pode parecer. Vivido por dentro, transforma. Tantra é aceitação. Tantra é fluidez. Tantra é expansão. Tantra é consciência. Tantra é meditação. Tantra é divino. Tantra é o caminho do fio da navalha. Tantra não é uma técnica. Tantra é entrega. Tantra é dissolução do ego. Tudo que a gente falou aqui, gente. Tantra é envolvimento total. Tantra é um encontro de seres. Tantra abre o coração. Quando a gente respira, e junto com essa respiração vem um sorriso, a gente abre aqui a nossa glândula timo, a gente abre o nosso coração, a gente se expande. Tantra é renovação. Tantra é revolução. Palavras não definem Tantra. Tantra é. Oxe. Gostaram, né? Muito bom. Muito bom. Então, gente, Divanda Kiss no Spotify, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Para você, cuidado com o esporro da pica. Porque quando bate, você se apaixona e fica! Cópula tergo para a sua semana. E até o próximo Divanda Kiss. O Divanda Kiss Podcast. Tem mais conteúdo, venha comprovar. Com a mulherada vamos conversar sobre tudo que interessa, vem chegar pra cá. Divanda Kiss Podcast. Essa é a sensação, vem também, não perde tempo não. Divanda Kiss Podcast. Aqui é sem comparação, conversa séria e também diversão. Divanda Kiss Podcast. Aqui é para você e vamos juntos surpreender. Divanda Kiss Podcast. Se não conhece, vem conhecer, você não vai se arrepender. Divanda Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divanda Kiss Podcast.